falar em cima de Atos 2. Acho que todo mundo sabe o que acontece em Atos 2. Se não sabe, eu vou dar um resuminho breve. Em Atos 2, no início lá acontece a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce, e logo após isso Pedro dá uma palavra. Antes de Pedro dar a palavra, o povo se reúne lá, fala que eles estão doidos, estão malucos, que estão falando línguas estranhas e algumas coisas assim. E aí Pedro fala, não estamos não, isso é o Espírito Santo que está fazendo que vocês ouçam a gente na sua língua e tal. E fala assim, e depois disso ele dá um discurso, e nessa festa de Pentecostes, como todo mundo sabe, vários povos que estão lá em volta, em torno daquele local, né? Capadócia, Ásia Menor, que estão ali em torno, e vai nessa festa de Pentecostes como uma festa muito grande. Então, Pedro fala para esse povo que está lá, todos dá em torno, a Bíblia diz que dá em torno de 3.000 homens. Naquele tempo só se contava homens do sexo masculino, não contava as mulheres. Nesse tempo era assim, não contava as crianças. Então ele converte 3.000 homens neste momento, fora as mulheres, fora as crianças. E ali, Lucas, que escreve Atos, fala algumas características desse pessoal que acabou de se converter. E eu vou falar em cima disso, que fica em Atos 2, 38, 47. Vamos fazer uma oração bem breve, falar com Deus antes de ler esses versículos. Senhor Deus amado Pai, aqui estamos, Senhor Deus, prostrados em Tua presença, Pai. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui em cima, de poder para falar por este povo, por essa igreja. E, Pai, que Tu me use, Senhor, como boca do Senhor, para que eu possa falar o que nós precisamos, mas não o que nós queremos, Pai. Porque eu sei que a Tua vontade é soberana e será a melhor que nós podemos escolher. Essa é a oração que eu te faço, te pedindo, no nome santo de Cristo Jesus Cristo. Amém. Atos 2, 38 a 47. Vamos ler de 37 a 47, que dá uma visão melhor. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Vamos lá. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro: e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida do que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu vou trazer aqui desse texto eu vou focar mais nos versículos de 42 a 47. O 37 a 41 dá mais um início para o que o Pedro fala depois, da conversão dos 3.000, enfim. Eu quero falar sobre 7 características das igrejas do Cristoverso. Já que a gente está no tema da juventude, a gente tem que trazer isso, abordar esses temas para a gente, né? Então, do 42 a 47, eu consegui enxergar algumas características.
E são 7, e eu vou falar bem breve cada uma delas. A primeira está no verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui eu vejo que uma das características dessa igreja é a fome pelas Escrituras, a fome pela Bíblia, a fome pela palavra do Senhor. Porque eles perseveraram na doutrina. E nessa festa de Pentecostes, como eram várias pessoas, vários entornos, a gente tinha várias pessoas ali que se acabaram de se converter, estavam começando a ter uma vida cristã, mas antes eram inseridos no judaísmo, eram inseridos nessa cultura. Então eles tinham consigo a doutrina do Pentateuco, do Antigo Testamento, e eles tinham que entender que Jesus Cristo, ele se faz, ele que se faz depois, como eu posso falar, ele se faz, ele se dá no Antigo Testamento como ampliação, ele abre o Antigo Testamento para um novo. Então as pessoas tinham que entender que, crendo em Jesus Cristo, elas eram salvas, mas não por conta das obras mais. Então, essas pessoas que tinham esse pensamento antigo de que do judaísmo tinham que entender sobre Jesus Cristo e Ele que nos traz vida. Então, isso dá uma característica que essas pessoas que se converteram ali, eles estavam com sede, com fome das Escrituras. E ali a gente entende que essa igreja, ela faminta por isso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês têm essa fome pela Escritura, como que está o seu dia a dia na Palavra de Deus? Como é que é o seu cotidiano? O quanto tempo você se dá para a leitura? Eu falo isso para vocês, mas eu falo isso para mim também. Porque, particularmente, eu não tenho essa sede de leitura. Eu gostava muito de ler antigamente, mas hoje eu não leio muito mais. E quando eu me peguei vendo e estudando isso, eu entendi, cada vez mais, eu vou falando assim, cada características, eu vou me colocando no lugar e eu falo, cara, como eu sou incrédulo, como eu sou ruim, como eu sou pecador. Eu já sabendo disso, eu entendo que eu sou mais ainda. E aí, estudando isso, eu percebo isso. E isso me angustia, mas não é para me angustiar. Não é para a gente se angustiar porque a gente não lê a Bíblia. Mas é para a gente entender e se tocar que a gente tem que ler mais a Bíblia. A gente tem que ler mais, porque é a palavra do Senhor. A Bíblia, a gente às vezes pega a Bíblia e fala assim, eu vou pegar Moisés e vou fazer como ele fez, ou a gente tenta pegar a Bíblia para nos moldar, para a gente fazer essas coisas, mas a gente tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e é Ele se revelando e Ele falando com nós, e a gente se mover através dEle. Então, a gente tem que entender isso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso, a gente vê que Deus está querendo se revelar através da Bíblia, Deus quer se falar, porque Ele não faria isso à toa. A gente não teria a Bíblia aí há mais de 2000 anos, a gente não teria várias coisas por conta, se Deus não quisesse comunicar com a gente. E eu entendo também que a gente tem essa tristeza, não essa tristeza, mas a gente não lê a Bíblia porque às vezes ela está muito banalizada. Porque a gente tem hoje Bíblia digital, temos a física, temos NAA, temos sei lá quantas versões de Bíblia a gente tem, inglês, a gente tem a judaica, hebraica, a gente tem tantas versões, a gente tem história bíblica em mídia digital, vídeo, então a gente tem tanta coisa e a gente, às vezes a gente, vou domingo, vou escutar e tá ok, ou vou assistir um vídeo. A gente tem Cid Moreira, por exemplo, falando a Bíblia. Então a gente tem tantos caminhos, mas a gente, tá banalizado, a gente nem,
deixa para lá, outro dia eu vejo, outro dia eu escuto, quando eu precisar eu faço. Mas a gente tem que entender que é uma necessidade nossa, tem que ser prazeroso nosso. E essa igreja, nesse tempo, eles perseveraram na doutrina, eles mantinham isso, eles tinham os apóstolos, estudavam com os apóstolos tudo o que precisava, e a gente tem que ser assim, a gente tem a Bíblia. E como eu falei em várias coisas, não pode ser banalizado e não pode deixar que isso. Então, eu repito essa pergunta. Como é que está a sua fome? Como é que está a sua sede pela palavra de Deus? Se você está... isso não é para te angustiar, mas é para te fazer... te deixar mais alegre, te dar felicidade para ler a Bíblia ou estudar mais sobre Deus. E a segunda característica, que também está no verso 42, que é perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É uma coisa muito chave, a comunhão. Por quê? Vocês vão estar percebendo que todas as características que eu vou falando, a anterior ela faz a segunda, e assim consecutivamente. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente entende da Bíblia, a gente entende que a gente não é feito para a gente se guardar, para a gente ficar sozinho. A gente entende que nós somos feitos para comunhão. A gente é feito para união. Deus nos fez para se relacionar com Ele, para adorar Ele. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que a gente não é feito para ficar só. Por exemplo, quando uma pessoa fica muito sozinha ou está no seu quarto ali, ela entra em algumas... ela dá algumas coisas como depressão, ansiedade e algumas outras doenças psíquicas. Então a gente entende que a gente não é feito para ficar sozinho. A gente é feito para estar junto, para estar em comunhão, para um se fortalecer no outro. E é o que essa igreja fazia. Elas estavam na doutrina e na comunhão uns com os outros. Elas estavam juntos. Então a gente entende que nós temos que estar em comunhão. Mas aí a gente chega e assim, comunhão é o quê? Eu estar aqui no domingo, falar um oi, boa noite, tchau para casa, e no domingo de manhã, à noite, por exemplo, sair para lanchar e pronto, minha comunhão está feita. Não, eu não concordo com isso. Como é que você ama uma pessoa? A gente se relaciona com ela. Para a gente relacionar com uma pessoa, para a gente começar a amar, a gente tem que se relacionar. Por exemplo, hoje em algum lugar do mundo, aleatoriamente, vou jogar África. Provavelmente tem algumas pessoas lá sofrendo. E a gente não está ligando para isso. Porque eles estão lá, eu nem conheço, não sei o que é. Mas, por exemplo, se o pastor Ximenes adoece por alguma coisa, todo mundo aqui da igreja vai ficar com o coração apertado, ou vai sentir falta, ou alguma coisa. Por quê? Falta que eu digo que ele está em casa, ou a gente vai ficar com o coração apertado porque a gente conhece ele, porque a gente se relaciona com ele. Então a gente aprende a amar a ele. Então se a gente não relaciona, se a gente não tem comunhão, a gente não vai ligar para as outras pessoas. Então, por isso que eu acho que para a gente se relacionar não é somente um culto de domingo ou num culto de quinta estamos aqui, mas assim, tipo, a gente ligar, a gente sair. Por exemplo, provavelmente eu tenho alguma coisa em comum com a Raquel. Não sei o que, mas eu vou ter alguma coisa em comum com ela. Não é possível que eu não tenha uma coisa em comum com a Raquel. Eu sei que eu tenho, não sei o que, mas se eu se relacionar com ela, eu vou saber o que é isso. Já é um ponto para ter comunhão, já é um ponto para se relacionar, já é um ponto para aprender a amar ela. Então, é isso que a igreja nesse tempo fazia, e é isso que a gente tem que colocar em prática. Na terceira, é a oração. Eu vim na segunda agora de oração, pela primeira vez. Eu faço faculdade e agora eu estou de férias, então eu tive a primeira oportunidade de vir aqui na segunda de oração. Foi muito bom. E lá, Ximenes falou uma coisa muito bom, que, como eu disse, uma característica anterior como comunhão vai puxar a segunda, que é a oração. O pastor Ximenes, ele falou assim, uma igreja unida é aquela que ora em conjunto.
Então, continuamente, para a gente ter união, para a gente ter uma comunhão, a gente tem que orar em junto, a gente tem que fazer, porque o Jonas tem algum pedido, alguma coisa que ele necessita, e eu vou orar por isso, ou por qualquer um membro da igreja. A gente tem que orar em conjunto para a gente saber o que as outras pessoas precisam, para a gente aprender a amar, e isso vai gerando uma cadeia. E uma coisa muito importante da oração é que Deus age através da oração. Eu vou pedir, sei lá, alguma coisa relacionada a X, Deus vai me dar uma resposta, seja ela sim ou não, ou espera. Então, mas ele vai me dar uma resposta. Mas ele só vai fazer isso se eu pedir, se eu orar para ele, se eu clamar a ele. Então, ele age através da oração. Então, a gente precisa estar em constante oração. Isso está aqui no versículo 42 também. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente tem que continuar orando. Uma vez eu ouvi o Manu falando aqui, nosso pastor, falando bem assim, qual que é mais importante, qual que tem que ser em primeiro lugar? O estudo da palavra ou a oração? E a resposta dele foi que os dois são primordiais. Os dois complementam um outro. Por quê? Para a gente conversar com uma pessoa, a gente precisa saber dela. Quando a gente ora a Deus, nós estamos conversando com Ele, falando com Ele. E para a gente aprender sobre essa pessoa, a gente precisa estudar a palavra dele, porque é a revelação dele através da Bíblia. Então, os dois são primordiais, a fome pela Escritura e a oração. E quando a gente entende isso, a gente vai para o segundo. O segundo já é mais, vamos dizer, mais pesado para a gente, que é o temor. A quarta característica de uma igreja do Cristoverso é o temor por Deus. E a gente pode colocar essa palavra de algumas formas. Para pessoas que não são crentes, a gente às vezes acha que temor a Deus é porque eu tenho medo dele, das coisas que ele pode fazer comigo, ou alguma coisa assim. Mas o temor, no hebraico, mais lá pro hebraico, eu tentei dar uma olhadinha assim, porque até eu tinha uma dúvida sobre o que é temor mesmo, qual pode ser as características, mas dando uma estudadinha eu vi que ela se refere mais a buscar. Então, quando eu temo Deus, eu tento buscar a Ele e logo eu entendo mais sobre Ele, entendo mais sobre a sua vontade, e isso faz com que eu entenda mais sobre Ele e sei o que Ele quer, o que Ele quer para mim, então faço logo a sua vontade. Esse é o temor que nós temos que ter com Deus, é o respeito que a gente tem que ter a Deus, porque eu sei o que Ele é e eu sei quem eu sou. Então eu sei que a soberania dele é maior e logo estou abaixo dele, logo eu tenho que fazer as suas vontades. Isso está no verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quando a gente entende o temor dele, quando a gente faz as coisas dele, quando a gente está sobre a soberania dele, coisas acontecem. E essas coisas são milagres. Tem coisas que eu só posso entender que é milagre, de alguma forma ou de outra. Eu estar aqui hoje é um milagre, ou algumas outras coisas. Porque eu estou debaixo da graça dele, estou debaixo da vontade dele. Então, essas coisas são milagres. Coisas acontecem só quando a gente tem o temor a ele. Isso acontece por milagre. O quinto característica da igreja no Cristoverso está no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Jonas pregou aqui na quinta-feira passada, e inclusive ele pregou em cima de Atos 2 também. Quando eu estava pensando o que eu ia trazer aqui, e o que eu estava estudando, eu nem tinha pensado nisso, que Jonas tinha pego Atos 2. Ele que me falou, inclusive. E olha que eu estava na quinta-feira, mas eu nem ele pregou Atos 2, eu também vou. E pesquisando também, eu gosto muito de pesquisar no nosso canal da igreja, no nosso YouTube. A gente tem mais de 1.500 vídeos lá. E são 1.500 vídeos muito bons.
A gente tem a escola bíblica dominical, então todas as vezes que eu preciso de alguma... vou buscar 2 Coríntios, eu vou lá. Eu sei que tem a escola bíblica dominical e eu sei que eu vou ver ou Jonas, Abner, pastor, alguém dando uma palavra e explicando tudo. Ou tem o Manu dando aula. Então são 1.500 vídeos muito bons. E um deles, eu não assisti esse vídeo, mas foi o pastor Manu pregando sobre Atos 2 também, falando sobre 7 características da igreja, alguma coisa. Eu não lembro especificamente o título. Mas eu falei, cara, é muito parecido com o que eu quero pregar, eu não vou ver. Eu não vi. Mas terminando aqui de trazer essa palavra, eu vou ver, porque eu quero saber o que ele falou e se tem alguma coisa relacionada, parecido com o que eu trouxe para a igreja. Mas a quinta coisa é que a igreja, elas tem que estar no mesmo propósito. E o Jonas falou isso, eu lembro disso. A gente pode discordar sobre calvinismo, arminianismo, qual que é certo, qual que é errado, nessas coisas que são terciárias, essas coisas não importam tanto para estarmos em união. Mas a gente tem que entender e a gente tem que estar focados também na grande missão, que é amar a Deus em cima de todas essas coisas e uns aos outros. Essa é a nossa grande missão. Amar a Deus, adorar a Deus, estarmos em união e fazer discípulos. Essa é a principal, primordial, e essa é a missão que nós temos que estar em união. Se for discordar de alguma outra coisa, que seja coisas terciárias, não discorde disso. Isso é primordial e temos que estar, isso tem que estar no nosso coração. E entendemos que amar a Deus e uns aos outros tem que estar em primeiro lugar. Se for discute calvinismo e arminianismo, mas não vai discutir também uma briga feia, né? Porque isso não pode. Outra coisa que está no verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui é uma característica também primordial. Todas essas características a gente tem que entender que elas têm que estar na igreja, elas têm que estar conosco, elas têm que estar sempre com a gente. Porque se não tiver, alguma característica estiver faltando, sei lá, se a terceira característica, que é a oração, estiver faltando, volta no início. Volta para a palavra, volta para o estudo da palavra, volta na comunhão, que na terceira ela vai florar no seu coração. Aí depois vem o quarto, que a gente vai entender, e isso vai sendo consequente, isso vai sendo acrescentado no nosso coração. E a sexta é que nosso amor pelas pessoas tem que ser maior que nossos bens. Aqui fala, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não é um comunismo, né? Vou vender tudo, dar para algum negócio e eles que administram. Não é isso. Se algum irmão meu estiver passando alguma necessidade, eu não posso priorizar um bem do que o meu irmão. Eu vou largar qualquer coisa que eu tenho para que meu irmão saia dessa situação. Isso é primordial. A gente entende isso com o nosso irmão, o Rashid, né, passando por uma situação bem difícil. E a gente tem o nosso irmão Natan, que ajudou muito e ajuda ainda hoje, né, com a situação dele que ele está vivendo, que ele está passando, né. Para quem não sabe, nosso irmão Rashid está numa situação bem debilitada, ele está de cama, acamado, né, por conta de algumas coisas, por algumas situações na saúde. E a igreja ajuda ele com o que ele necessita e com o que está nas nossas mãos. Então, eu já conversei com o Natan algumas vezes, e eu ouvi ele falar que não, amanhã a gente vai lá na casa do Natan. Eu não fui, mas ele fala, amanhã eu vou lá no Natan, vou fazer alguma coisa
para que ajude a ele levantar da cama, ou ajude a ajudar para fazer a sua higiene, ou ajude para ele se alimentar melhor. Então, é isso que a gente tem que ter. Não pode doer a nossa mão, não pode doer o nosso bolso ajudar um irmão. Tá errado. A gente tem que ajudar o nosso irmão e abrir mão de qualquer coisa que nós temos e ser primordial. Tipo, aconteceu alguma coisa, não, eu estou indo lá ajudar. De primeira, isso sai do nosso coração sem doer. Isso é o que eles fazem nessa igreja. Eles vendiam tudo e entregavam tudo e deixavam que eles administrassem à medida que alguém tinha necessidade. Então, quando tiver alguma pessoa com necessidade, a gente abre a mão. Então, mas também não é necessário entregar tudo. O ideal seria, né? Porque o ideal é não ser 10%, mas ser integral. Entregar tudo e dar tudo o que nós temos para Deus. Porém, a gente prefere ficar no 10%, que é mais tranquilo, mais saudável para a gente, entre aspas, né? E a sétima coisa que fala no versículo 47 é: louvando a Deus e contando com a simpatia de todos o povo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ok, a gente entendeu que a gente tem que ter fome pela Escritura, a gente tem que estudar a palavra, a gente tem que ter comunhão, a gente tem que ter oração, a gente tem que ter temor, a gente tem que ter o mesmo propósito, que é a grande missão, a gente tem que amar mais as pessoas do que nossos bens. E o que isso acontece? Consecutivamente a gente vai ter isso e a gente vai se transbordar com isso. Quando a gente se transborda, a gente vai evangelizar naturalmente. Tem algum bispo na Igreja Católica, eu não concordo tanto, mas eu entendo o que ele quis dizer, que é: pregue a todo momento, se preciso, use palavras. Eu creio que precisa usar palavras, sim, mas às vezes a gente não precisa nem usar palavras, a gente entende tanto, e a gente guarda isso tanto no nosso coração, que a gente vive uma vida tão saudável na perspectiva espiritual, que as pessoas veem na gente Deus. Então, teve até um tema de missões, seja Jesus para alguém, ser isso, entender que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, às vezes. Então, as pessoas, às vezes, quem falou isso eu não lembro, mas eu acho que foi num retiro não, foi um culto da juventude, ou algum pastor falou que a Bíblia para o mundo é nossa. Ou foi Jonas, talvez, que falou isso. Que nós somos a Bíblia do mundo. Nós, pessoas. As pessoas veem a Bíblia na gente. Então, nós temos que transbordar isso. Então, aqui no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quem é todo o povo? É todos os entornos. Então, a gente louva a Deus conosco, né, com todas essas características, e evangeliza essas pessoas. Se necessário, use palavras, né, pode ser. Então, essas são as 7 características. Fome pela Escritura. O primeiro passo: vou chegar em casa, vou, sei lá, sair um pouco mais da internet, novela, filme, algumas coisas. Deixa isso um pouco mais de lado. Tira um tempo seu para ler a palavra, para estudar, para entender mais sobre Deus, para ver o que Ele quer que você... para saber o que Ele quer que você entenda dele. Porque Ele quer se comunicar com você, então a Escritura está aí para isso, para você entender sobre Ele. Com isso, lendo isso, você vai ver que você tem que ter comunhão com seu irmão, você vai ter que amar Ele, entender mais sobre Ele, conversar mais com Ele, participar mais da vida dele, porque com isso você cria amor ao seu irmão. Logo isso você vai começar a ter uma vida de oração, porque você vai entender que é necessário orar pelo seu irmão, porque você conversando com o seu irmão, você vai entender que ele está passando dificuldade. Para ajudar ele, você vai orar por ele. E nisso também você vai entender o temor de Deus, você vai entender o que Deus quer em cima de você, e você vai aprender a respeitar a Deus. Com isso você vai entender a vida da igreja, vai entrar em comunhão, vai entender que Cristo
que Deus quer que você ame seu irmão, e com isso tem uma grande missão que você tem que fazer, que é amar a Ele e estar em união com seus irmãos e fazer discípulos. Logo, você vai amar mais as outras pessoas, porque você vai ter mais contato com Ele, então você vai saber que Ele está necessitado de alguma coisa, você vai largar alguma coisa, vai vender alguma coisa. Às vezes não, é só, sei lá, você recebe bastante, amém por isso, e vai fazer alguma boa ação, sendo que eu não considero uma boa ação, mas assim é necessário que você faça. Não sei porque a gente fala que fulano fez uma boa ação, sendo que ele tem que fazer em relação a Deus, né? Em relação ao negócio, é necessário que nós façamos, né? E com isso, a gente vai ter a sétima característica transbordando em nós, que é o evangelismo. Então as pessoas vão entender que nós somos cristãos, vão perceber que nós somos diferentes, vão chegar, cara, por que você é assim, por que aquilo lá, por aquilo lá, e você vai falar, cara, não, eu só sigo isso aqui, eu só sigo o que Deus está falando, e entendo que isso é melhor para mim, e a pessoa vai entender isso. Então essa é a nossa conclusão. São 7 características. A gente tem que entender, a gente tem que ver o que nós façamos. E a gente pode entender isso tudo de 2 maneiras. A primeira maneira é nossa, como igreja individual, se nós estamos fazendo tudo isso. Mas a gente pode também fazer esse checklist como uma igreja, templo, nós, unidos. Então, chega em casa, pega, se você quiser, vê Atos 2, se você quiser perguntar para mim, e olhar, saber quais são essas 7 características que eu vou falar para você, tipo, certinho, manda uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, ou ali embaixo, que eu vou passar para você quais são essas 7 características, para você entender e fazer um checklist, um check-up, e entender o que nós estamos em defeito ou em déficit, e para a gente entender e voltar um passo atrás, para a gente completar isso e fazendo isso como uma caminhada. É isso que eu queria trazer para a igreja, é isso que Deus colocou no meu coração. Então, eu creio que essas são seriam as 7 características de uma igreja no Cristoverso, que Pedro fala, né? E que está em Atos 2, que Lucas descreve isso para nós, hoje, aqui em 2000 anos depois, e é isso que eu entendo desse contexto.